Muito boa noite. Bem-vindos a mais um programa Centros aqui na TV Univates. Hoje nós vamos conversar sobre a programação de Natal que acontece aqui no campus da Univates, logo após a abertura do programa. Muito bem, começando o nosso programa Centros de hoje, o assunto, o tema que nos traz aqui hoje, então, é a programação de Natal que vai se desenrolar nos próximos dias aqui no campus da Univates. Nós poderíamos estar todos aqui com gorrinhos de Papai Noel, mas como ainda estamos em planejamento, em organização, vamos falar um pouquinho sobre isso. Conosco, professora Júlia Barden, pró-reitora de Desenvolvimento Institucional da Univates, que é o setor responsável pela organização dessas atividades. Também o professor Alex Brino, que é coordenador do Escritório Modelo de Arquitetura da Univates, o EMAU, que vai auxiliar na ambientação, né? E a Nathalie Ferrari, integrante do Núcleo de Cultura e Eventos da Univates, e a Tuane Egers, que é assessora cultural aqui da casa da Univates, na programação. Professora Júlia, por que de uma programação de Natal? É a primeira vez que a Univates entra mais especificamente com esse foco de final de ano, ter uma programação de Natal e fazer atividades centradas nesse tema, né? Exato. Então, Sandro, eu acho que é importante a gente conversar um pouco sobre esse tema, né? Estamos trabalhando aí com afinco, toda a equipe aqui, nós estamos representando um grupo maior que está trabalhando. E durante o ano já o professor Ney fez algumas provocações, né? Então, boas provocações para que a Univates fizesse algo diferente, né? Fizesse alguma programação, atividades que fossem envolver não só a comunidade interna, né, acadêmica, mas também estivesse aberto para toda a comunidade externa e região do Vale do Taquari. E que essa atividade culminasse nesse final de ano, né, esse período onde normalmente a gente tem atividades voltadas, né, ao tema Natal, né, ou essa finalização de um ano que foi bastante árduo, trabalhoso, né, e a Univates ela nunca se fez presente nesse tipo de atividade, nesse tipo, né, de envolvimento com a comunidade. E então nós aceitamos o desafio, foi montada uma equipe de vários setores de apoio da instituição para pensar, então, o que de fato nós poderíamos fazer para colocar à disposição da nossa comunidade, abrir as portas da Univates, né? Nesse momento que normalmente é um momento de reflexão, é um momento em que as pessoas se reúnem para celebrar um ano, né, para celebrar uma data importante, que é o Natal, né, nascimento de Jesus aí. E a Univates, então, esse ano se engaja dentro da programação de todo o município, né? Então, essa programação que foi montada, que foi pensada e planejada, ela também faz parte da programação maior do município de Lajeado, né? Vem se integrar, assim como outras entidades que também estão integradas aí a essa programação maior. Teremos um conjunto de entidades organizando suas próprias programações. Exato. E fazendo esse bloco completo. Exatamente, que vão se integrar na programação do município, né? Certo. Me parece importante na sua fala a gente resgatar que a gente cada vez tem momentos mais corridos, anos mais difíceis. Esse, em especial, não foi um ano, com certeza, economicamente e socialmente fácil, né? E me parece que nesses momentos, aí sim, a Univates ela puxa ainda mais fortemente o seu papel e a sua liderança no sentido de estabelecer novos horizontes e estabelecer aí um limite que a gente também não pode só ficar se lamentando, que a gente também tem que estar pensando em coisas boas, projetando novas situações e nesse sentido a Univates ela também abre novas portas, né? Com certeza. Apesar de todas as dificuldades, né, todos os anos nós temos dificuldades e esse ano ele foi atípico na área do ensino superior, né? Sim. Tem toda a questão, a nossa questão, tem a questão macroeconômica, política também do país. Mas a gente também não pode deixar de celebrar que muitas coisas boas aconteceram, né? Então, muitas coisas acontecem boas ao longo do ano, muitas coisas positivas. Por vezes elas ficam, né, os aspectos negativos ficam se sobrepondo, claro, a esses positivos. Mas a gente não pode deixar de lado, né, que a vida ela tem o seu rumo normal e dentro desse rumo normal tem as adversidades. E esse momento de final de ano, ele vem ao encontro de uma celebração, de uma confraternização. E como tu bem disseste, né, a Univates tem um papel importante dentro desse processo. Então, a instituição
como um agente promotora do desenvolvimento regional também, como a gente tem se colocado e tem conseguido isso ao longo dos anos. Quando nós inauguramos o Centro Cultural no ano passado, então nós estamos com 1 ano de Centro Cultural Univates, nós abrimos uma outra frente de trabalho que é essa área mais artístico-cultural. E hoje, então, nós temos essa grande ferramenta, esse grande meio que nós temos aí, que é o Centro Cultural, e nos permite também pensar em coisas diferentes. Claro. Então, esse ano, já tendo o Centro Cultural consolidado, né, já temos programações na área artístico-cultural se consolidando, também nos permitiu pensar da forma como nós planejamos essa atividade. Perfeito. Ok, vamos lá. Um pouquinho sobre, não a programação ainda propriamente dito, mas um pouquinho sobre qual é o perfil dessa programação, quais são os focos que estarão envolvidos aí. Bom, acho que a gente pode falar bastante desse envolvimento, né, com a comunidade, por meio das apresentações musicais, principalmente. Mas também, até o Alex pode falar sobre isso depois, o conceito geral que se pensou para essa programação, é trazer também conhecimento. Não apenas os símbolos natalinos, mas também trazer o que a gente estuda aqui numa universidade, né? Que é essa busca pelo conhecimento, pelo que está por trás desses símbolos também. Quer dizer, há um conceito por trás dessa programação também que é bem interessante, né? É isso aí. E eu vi, assim, não vamos depois aos detalhes, basicamente a programação são com atrações locais, conhecidas, valores que estão já, alguns consolidados, outros em fase de consolidação, mas valores nossos, aqui do Vale do Taquari. Eu acho que isso também, às vezes as pessoas pensam que uma grande programação obrigatoriamente passa por atrações de nível nacional e internacional. Não é esse o foco, né? Até se a Nathalie quiser falar um pouco sobre isso, sim. Isso aí. Sim, a busca pelos grupos para se apresentarem também foi pensado nesse detalhe, né, de uma valorização, também por chamar as comunidades a conhecerem o teatro, a disponibilizar esse espaço, né, para que isso aconteça. Nós temos vários grupos bem diferentes, né, como a Sociedade Tutti Fratelli, que vai se apresentar, então é a cultura italiana. Vai ter a banda Harmony Singers, que são os haitianos, é uma banda formada por haitianos. Essa é uma novidade, né? Ainda pouco conhecida aqui na região. Pois é. E justamente... Informação ainda eles ou já estão em atividade? Sim, eles já estão em atividade, já é uma banda já conhecida aqui da comunidade. E também eu acho que é uma questão da valorização, assim como você falou, não precisa ser todas as vezes um show, um mega show, para valorizar esse espaço. Tem muita gente, tem muitos artistas aqui na nossa região que produzem muito bem, né, músicos muito bons, e acho que aqui é a oportunidade, essa é uma grande oportunidade de conferir esse talento que nós temos aqui. Ótimo, vamos saber mais ao longo do programa. Mas eu queria ouvir um pouquinho também o professor Alex Brino, na abertura aqui das nossas conversas. Nos fale um pouquinho do escritório, como é que o escritório funciona e como é que ele entra ainda dentro dessa proposta para depois a gente ver o que é que está sendo pensado. Certo. Bom, o escritório, o modelo de arquitetura e urbanismo aqui da Univates, ele já tem algum tempo, né? Estamos aí com quase 7 anos em atividade e ele teve inicialmente apenas uma arquiteta responsável, né? Eu como coordenador do escritório, mas temos uma arquiteta que faz a frente, né? E temos pelo menos sempre 3 estagiários dentro desse escritório desenvolvendo uma série de projetos, alguns internos, outros convênios firmados com municípios da região aqui. E então os nossos alunos eles têm a oportunidade de vivenciar a criação e desenvolvimento de projetos de toda ordem, né? Desde estandes ou
né? Agora, dessa vez, essa programação para o Natal, que foi muito além do que a gente de fato vai apresentar. Existe um projeto maior, mas trabalho também com levantamentos para tombamento de prédio ou propostas norteadoras, que a gente chama, né, planos norteadores para os municípios, né? E dessa forma eles têm contato, então, desde a escala urbana, mais global, pensando o vale, pensando o município, ou daí as particularidades, né? Certo. E os projetos dentro do escritório modelo, eles são desenvolvidos por essa equipe que tu descreveste ou elas chegam a algum momento a ter contato com os alunos, com as disciplinas do curso de arquitetura? Alguma vez já esteve contato com disciplina. A questão toda passa muito pela velocidade, certo, né? Pelos tempos. Né? Nem sempre é possível casar na hora que existe a demanda, ser o início de um semestre ainda hábil de encaixar no cronograma ou da entregar disciplina. A proposta no final do semestre, quando termina a atividade. Exato. Isso é mais complexo. Mas o escritório, ele tem esse vínculo, acho que passa muito pela resposta que a própria Univates dá para demandas, né? Exatamente. Quer dizer, foi a forma como se encontrou para também estabelecer um serviço institucional para as demandas dos municípios e projetos dessa área. Exato. Ok, entendido. Professora Júlia, no bloco seguinte, já estamos no final desse primeiro bloco, acho que a gente pode desenvolver um pouquinho ainda a ideia de... Acho que o evento ele não tem um caráter mais só de Lajeado, né? Quando a gente fala em Univates, quando a gente fala em programação de Natal, quando a gente vê que parte das atividades que foram trazidas são inclusive de outros municípios, a gente está cumprindo a nossa missão de falar de Vale do Taquari, né? Mas vamos desenvolver essa ideia no próximo bloco. Já voltamos após o intervalo. Segundo bloco do nosso programa Centros de hoje, estamos falando sobre a programação de Natal que se desenvolve aí nos próximos dias aqui no campus da Univates. Conosco, a professora Júlia Barden, pró-reitora de Desenvolvimento Institucional da Univates, professor Alex Brino, que é coordenador do Escritório Modelo de Arquitetura da Univates, o EMAU, também a Nathalie Ferrari, integrante do Núcleo de Cultura e Eventos da Univates, e a Tuane Egers, que é assessora cultural aqui da Univates, responsáveis pela programação propriamente dita. Professora Júlia, fechamos o bloco anterior justamente fazendo apontando essa questão de que a Univates, ela, apesar de fazer parte de uma programação de Natal de Lajeado, uma programação pensada para Lajeado com diversas entidades, no momento que as coisas acontecem dentro da Univates, elas deixam de ser de Lajeado, né? Porque o envolvimento com tantas cidades, com alunos de tantos outros locais, e a própria programação traz eventos e grupos que são de outros locais. Isso dá essa capilaridade da Univates no Vale do Taquari, que é importante, né? Certamente, Sandro. Mostra também a forma de atuar da Univates, né? Então, dentro da programação, a gente pode perceber que tem a presença de duas instituições de ensino de fora da região, né, que é uma das apresentações se dará em torno da orquestra da Unisc, a Universidade de Santa Cruz do Sul. E a outra apresentação também da orquestra do Centro Metodista, o IPA, né, o Centro Universitário Metodista. Então, isso também mostra o envolvimento da instituição com as suas co-irmãs, que é muito importante. E também as demais apresentações todas que estão ali colocadas, né, que vão ser tratadas depois, mostra a magnitude que é da atuação da instituição. A instituição, ela não está fechada em si. Então, por mais importante que seja também mostrar os valores, né, locais, os artistas locais, a cultura local, o grande papel que a instituição também tem é de oportunizar as pessoas do local para que assistam, né, e tenham acesso a culturas de fora também. Então, esse é um espaço importante e esse é um papel importante que uma instituição de ensino, como a Univates, tem a oferecer, né, e a promover na nossa região aqui. Claro. E aí, me parece também uma consequência natural, a partir do momento que a Univates se propôs a construir um espaço como a nossa área cultural, como o teatro,
naturalmente tem que pensar também em conteúdo, né? Obviamente, como eu comentava no primeiro bloco, o Centro Cultural Univates, ele tem 1 ano de existência, né? Mas ele já se consolida dentro do cenário, dentro do roteiro, né, dos teatros e da área cultural, como um ponto importante, né? Então, nós temos que valorizar e também saber operacionar esse espaço como um espaço importante da arte e da cultura. Né? Perfeito. Ótimo. Por favor, Gurias, um pouquinho da programação. O que é que está previsto, assim, de onde vem, o que é que são, o que é que nós teremos? Bom, vamos lá, a cola é permitida. É permitido, né? A programação começa, então, no dia 27 de novembro, com exposições, que a Tony pode falar mais. Certo. E a partir do dia 30, então, começam as apresentações. No dia 30 de novembro, nós recebemos o coro da comunidade evangélica de confissão luterana, daqui de Lajeado. E logo em seguida, então, a orquestra do Centro Universitário Metodista, o IPA. No mesmo dia, essas duas atividades? No mesmo dia, a partir das 20 horas. Certo. No dia 2 de dezembro, então, é uma quarta-feira, a partir das 20 horas também, recebemos a banda Harmony Singers e, em seguida, a orquestra de câmara e o coro da Unisc. Certo. No dia 3 de dezembro, nós teremos um culto ecumênico. Também, olha a diversidade da programação, né? Nós vamos receber, então, o padre Antônio, da comunidade católica, daqui de Lajeado, e o pastor Eric, da Igreja de Confissão Luterana. E esse culto será onde? Daqui de Lajeado, no teatro. No teatro também, todas as atividades? Todas as atividades são no teatro, isso, exatamente. E vamos ter, então, a presença do Coral Santa Cecília e do Coral Vocalize também para se apresentar. Já na outra semana, então, no dia 8 de dezembro, a partir das 20 horas, nós temos o Coral Vocalize, o grupo de cantoria da Sociedade Italiana Tutti Fratelli e a Escola de Música Josélia Jante Ferla. Também vai trazer cerca de 100 alunos para se apresentar. Vai ser muito bonito, vai ter uma parte ali que são só as crianças de menos idade que vão se apresentar. Vai ser muito bonito, bem especial. É sempre uma expectativa para eles, final de ano, para os pais. Exatamente. No dia 10 de dezembro, então, nós recebemos o conjunto instrumental do Colégio Teutônia, que vai estar apresentando uma boa parte do repertório que eles apresentaram na Europa durante a turnê que eles fizeram neste ano, também a partir das 20 horas. E no dia 12 de dezembro, então é num sábado, vai ser a orquestra do SESI, que volta ao Teatro Univates, sempre lota, né, porque é muito bonito, tem muita procura. Essa apresentação inicia às 8h30, então, 20h30. E esta última apresentação da agenda? É a última. Dia 12. 12. Isso. Quer dizer, do dia 27 ao dia 12, aí são praticamente 2 semanas, pouco mais de 2 semanas, que a gente vai ter um roteiro bem farto e disponível. Exposições, Tony, o que está previsto? Bom, as exposições, então, uma delas vai ser a exposição de terrários, que eu até trouxe aqui para mostrar. Vou pedir aqui que o Felipe faça que são esses pequenos ambientes em recipientes fechados. Nós tivemos agora recentemente o Dia Sem Carro na Univates, que houve uma oficina sobre isso, né? É, isso aí. O pessoal que participou, alguns deles fizeram terrários que vão integrar essa exposição. Certo. Então também fica o convite para quem participou, venha prestigiar depois. Esses terrários estarão expostos aonde? Eles vão estar expostos nos decks do laguinho. Ah, sim. Que é um novo ambiente também que merece ser explorado e que é importante, até dizer assim, para quem está nos assistindo, quem faz algum tempo que não circula dentro do campus da Univates, por favor, tire um tempo, traga suas crianças, seus filhos e venha conhecer aqui o deck do lago, que fica entre o prédio 9 e o 11 do campus aqui da Univates, que é
belíssimo, né? Tanto de dia, que já é um lugar agradável, mas à noite, com a iluminação, tenho certeza que o escritório teve seu dedo ali, foi muito feliz, o ambiente é maravilhoso, vale a pena conhecer, pessoal. Bom, o interessante desses terrários é que os vidros onde eles estão foram coletados nos laboratórios aqui da instituição. Certo. Que são vidros que, por alguns motivos, por estarem trincados, alguns rachadinhos, eles não poderiam mais ser utilizados para a sua finalidade e eles seriam descartados e reciclados depois. Mas aí assim a gente dá uma nova utilidade para eles e já... Tu estava dizendo antes que tem toda uma técnica, tem vários níveis aí, quer dizer, se a gente for descrever etapa por etapa, seriam 2 blocos do nosso programa e mais outro programa. A gente pode fazer uma oficina. Certo, tá bom, ok. Mas muito legal isso e fica já na decoração incorporado aí ao ambiente isso aí. ali. E a gente reaproveita os materiais, né? Ótimo. E o que mais, além desse? E teremos também uma exposição no Espaço Arte 8, que é o Natal também pode ser científico. A exposição vai trazer um pouco de ciência por trás do Natal, porque eu fiquei pensando muito nisso, assim, o Natal. O Natal é aquilo que todo mundo sabe, mas não sabe muito bem a sua história, não sabe de onde vêm certas coisas, o que significam alguns elementos. E aí eu pensei em unir também a questão do que se pesquisa aqui dentro. Certo. Mostrar também o que se faz na universidade. Então, essa exposição vai trazer elementos conhecidos pelo Natal, mas também vai explorar um pouco essa parte da pesquisa. E essas exposições estarão disponíveis nesse mesmo período das atividades, de 27 Isso, a partir do dia 27. Já fiquei curioso para saber o Natal e ciência, já presença confirmada, pode deixar que eu vou passar lá. Legal. Mais alguma outra exposição? São essas duas. Ok. Alex, por favor, um pouquinho agora assim, qual foi o desafio, qual foi a proposta que chegou no escritório e como é que o escritório entrou dentro dessa questão do Natal no campus? Pois bem, o desafio foi lançado há bastante tempo atrás, né? Ali por volta de, acho que ainda abril, início de abril desse ano é que foi posto o desafio de pensar uma ambientação, né? Uma decoração natalina para o campus, tendo uma abordagem um pouco mais tecnológica, né? Tentando sair um pouco da ideia padrão que surge como imagem para qualquer pessoa, né? Então, o escritório, nós, inicialmente associados ao curso de design, também começamos a criar uma estrutura, uma ideia de todo de toda a decoração, né? E foi isso que deu o start para a gente imaginar a integração com a própria campanha da Univates, a questão de explorar, né? O Explore, né? Ela surge e, bom, daí nós resolvemos então explorar o Natal, né? E daí nesse sentido a gente se aproxima, porque a gente começou a tentar identificar os elementos símbolo do Natal, não só de uma ideia mais fechada. A gente tentou abrir um pouco mais o conhecimento e buscar a fonte de informação dos objetos, então a árvore, a bola, os ícones, os elementos principais, e tentar transformar isso em algum outro tipo de conhecimento também, né? Então eu tenho o conhecimento simbólico, né, que muitas vezes passa desapercebido para muita gente, mas associar através da nossa interferência, né, através da nossa montagem, tentar identificar e perceber esses objetos como elementos passíveis de explicação, né? Então o caso a gente chegou num total de 9 elementos, né? Dessas 9 possibilidades, a gente foi filtrando, e daí chegamos em 2 que acabamos, que vamos de fato efetivar, está em construção agora,
né? E, bom, daí sobra então 7 aí para a cada ano a gente tentar contribuir um pouco mais. Bom, já ficou a promessa aí de novas atividades, professora. Com certeza. Né? Então, a ideia tem elementos para novas posições. Ok, legal. Fechamos o nosso segundo bloco, já voltamos com o terceiro bloco do programa de hoje. Programa Centro de hoje, estamos falando sobre a programação de Natal que acontece aqui no campus da Univates. Professora Júlia, é claro que temos uma programação propriamente dita dentro do teatro, algumas exposições nos prédios, mas é importante a gente também conversar um pouquinho, passar um pouquinho pelo tema de que como a Univates, como toda a parte externa ao campus, como aqui as praças, como a ampliação da Avenida Taline, acabou criando um espaço de convivência, um espaço de encontro entre as pessoas e, naturalmente, acabou trazendo muita gente para cá e a Univates participando desse roteiro. Tanto que uma das atrações da programação de Natal será uma árvore que estará ali instalada, né? Mas como é que a Univates gestiona esse tipo de postura e o seu foco na cultura e no relacionamento com a comunidade, especificamente em relação a esse espaço físico? Para quem tem acompanhado, né, o dia a dia e as programações da Univates ao longo dos tempos, especialmente esse ano, ontem nós tivemos o terceiro domingo do Dia Sem Carro, né, que são atividades que são programadas, planejadas, de abertura do campus e especialmente desse espaço em torno do Centro Cultural, com atividades diversas, né? Num domingo à tarde, para que as pessoas possam usufruir dos espaços de lazer da instituição. Ontem tivemos feirinha de Natal, tivemos também a oficina dos terrários, né, que a Tuane apresentava antes. Então, a instituição tem sinalizado e tem se posicionado e tentado mostrar para a comunidade em geral, né, dessa intenção que ela tem, desse desejo de que a comunidade venha usufruir desses espaços. Né? E no dia de ontem, especialmente, né, foi lançado oficialmente o Campus Aberto, que é justamente isso. Que as pessoas elas tomem conhecimento, né, que nós temos diversos espaços de lazer dentro da instituição, que fazem parte do dia a dia da comunidade acadêmica, né, do nosso dia a dia, dos nossos estudantes, nós que trabalhamos aqui, mas que também são espaços que estão à disposição de toda a comunidade, como é o caso do Laguinho, é o caso do entorno do Centro Cultural, né, até o entorno da pista atlética. Então, são espaços que a instituição deseja que as pessoas venham usufruir. E nós temos diversas atividades para isso. E o Natal Univates, né, ele vem ao encontro de todas essas iniciativas aí e é mais um momento em que a instituição está proporcionando, então, né, de abertura do campus, que as pessoas venham usufruir, venham aproveitar, e para isso vai ter toda uma iluminação, né, especial, né, o Alex pode falar com propriedade depois, do que está sendo preparado, né, e que a partir do dia 27, sexta-feira, vai estar aí já, então, abrilhantando, né, esse espaço. Perfeito. Professora, só para não perdermos a sua primeira fala, o campus da Univates, ele não é um campus fechado, ele não é cercado, ele não é inacessível às pessoas, exato, mas tem uma estrutura de segurança, tem algumas regras de uso, né? Então, há alguns ambientes que é importante deixar isso bem claro para as pessoas. As pessoas às vezes acham, pode entrar, não pode entrar. Pode. Pode. Dentro de algumas regras, dentro de alguns limites, a área de uso, a área de visitação durante a semana e inclusive final de semana. Mas sim, há outras áreas, por exemplo, a própria pista atlética, que há regras de poder acessar, né? Exato. Então, nós temos assim, nós temos um sistema de segurança, né? Que os seguranças, as pessoas que trabalham nesse sistema estão preparadas para receber. No final de semana, o estacionamento funciona? Por exemplo, o estacionamento funciona. Funciona. Então, se alguém quiser estacionar, deixar o seu carro com segurança, pode utilizar no final de semana. Exatamente, porque normalmente as atividades, quando são feitas aos finais de semana, a rua é fechada, né? Certo. Na frente do Centro Cultural. Então, pode-se acessar os espaços do estacionamento. Perfeito. Né? Eu mesma deixo meu carro no estacionamento e vou caminhando até o Centro Cultural, né, quando venho participar. Então, a instituição deseja que haja esse uso, que a comunidade se aproprie desses espaços aos finais de semana, né, dentro dos limites que foram estabelecidos, porque nós temos também uma preocupação com a estrutura que aqui existe,
né? Então, tem espaços de área comum que estão aí, como tu bem colocaste, a pista atlética, acessar a pista precisa daí ter o acesso ao cartão, né? Que aí nós temos o programa do Univates e Você, mas ele também está acessível a toda a comunidade. Né? Mas o espaço ao entorno da pista, ele também pode ser acessado por todas as pessoas. A gente pode fazer uma analogia como a piscina. A piscina ela está disponível a qualquer um que queira acessar a piscina dentro das regras e dos programas. Olha, vou lá, me inscrevo, quero participar de uma aula na piscina, mas ela não é uma piscina de lazer. Claro. Não é chegar lá, se atirar, vou brincar, não. Mas tem regramento, mas é aberta para qualquer, não precisa ser obrigatoriamente aluno ou professor da Univates para poder acessar, desde que faça o seu registro, né, sua matrícula e toda o acesso oficial. Gurias, um pouquinho o desafio para vocês. Vocês estão lá no Núcleo de Cultura, no dia a dia, quer dizer, temos um espaço que está cada vez mais frequentado, tem mais gente, e aí tem que se pensar em atividades, não todo final de semana, mas muitos finais de semana, vocês têm esse desafio de tentar criar atrações e se dar infraestrutura de segurança, de lixo, né, de um pouco sei lá, de luminosidade, de música. Como é que fica esse desafio para quem está oferecendo, para quem está ofertando cultura? Bom, a preocupação, em primeiro lugar, é sempre com o bem receber, com a qualidade dos espetáculos. E é um desafio grande porque o teatro, ele tem o centro cultural em si, ele tem uma estrutura muito grande que demanda atenção, né? Não apenas com o pessoal que trabalha, né? Com a equipe de trabalho do Núcleo de Cultura e também de outros setores que auxiliam nessa questão, mas também iluminação, providenciar a segurança, bem receber os artistas também, tem todo um trabalho de camarim para receber eles. Então, sempre é pensado com muito carinho, com muita atenção para o bem receber, para que as pessoas se sintam bem e voltem justamente porque fica essa boa impressão do teatro. A gente percebe assim que muitas vezes o público sente um pouco de receio assim por ser um lugar tão bonito, tão grande, né? Mas ainda assim a gente pensa em pelo menos 2 ou 3 funcionários só para receber as pessoas e dar orientação. Perfeito. Tuane, e quando não é o teatro, é o ambiente externo, que também é um ambiente legal, o gramado, né, que já é consolidado hoje, já é point. Né? Já é um point do pessoal, né? Principalmente no fim de semana, que o pessoal vem bastante aí. Mas em relação ao Centro Cultural ainda, claro, nesse 1 ano e meses de existência já se tornou um ponto de referência, né, na cultura. Mas a gente pretende fazer isso cada vez mais, trazer cada vez mais diferentes públicos aqui para dentro também. Isso é importante, a diversidade, né? Diversidade, pessoal de outras cidades também que ainda não conhecem. E até nesse sentido a nossa programação natalina é bem interessante, porque como é gratuita, quem ainda não conhece também é uma chance de conhecer o espaço, né? Professor Alex, a professora Júlia botou o senhor num compromisso, que é falar sobre as luzes, o ambiente que vai ser criado ali externamente. Então, por favor, conte-nos em primeira mão. Teremos uma árvore de Natal sendo instalada. Exatamente. Na realidade, ela já começou a ser construída faz uns 7, 8 dias. É uma árvore de Natal de grande porte, ela tem 15 metros de altura. Ela é feita com estrutura metálica, toda tensionada, né? 15 metros, a gente pode fazer uma analogia, é um prédio de 5 andares, né? 5 pavimentos. Um prédio de 5 pavimentos de altura. Tudo em aço e tecido, né? E essa árvore vai, durante a noite, ela vai receber uma iluminação especial, né? Então, ela vai ser um elemento marcante, vai ficar junto à rótula aqui, bem próximo, né? Praticamente em frente ao nosso centro cultural. Justamente para poder ser observada, né, de vários pontos, né? Ela deve
se tornar um marco, referência. pelo menos efêmero, né? Sim. Mas um marco durante esse período natalino. Ótimo. E a ideia depois é ela retira, como é que retira? Exatamente. E pode eventualmente ser reinstalada? Dentro daquele conjunto de projetos que a gente desenvolveu, todos eles possuem essa ideia de poder montar e desmontar. Certo. Né? Então a árvore ela é inaugurada agora dia 27 e fica, né, nesse período, até o Natal, Ano Novo, ali dia 6 de janeiro, daí vai ser desmontado. Sim, a ideia é poder reutilizar essa árvore, quem sabe para o ano que vem ainda com alguma alteração nela e trazer novos elementos para a decoração, né, a cada ano, sim. aumentar um pouco mais. Tem a sua capacidade. Sim, desculpa. E a questão é que a gente vai ter junto dessa árvore um pequeno totem com uma explicação, né? Como eu falava no bloco anterior, então junto da árvore vai ter uma explicação. Por que a árvore é um elemento? Né? Por que a gente monta árvores nas nossas casas? Então tem ali uma explicação, né? E depois, por outro lado, né, do ponto de vista mais científico, né? Bom, como aquela árvore que nós projetamos, ela se mantém em pé? Por que que ela precisa da quantidade de cabos que precisa? Certo. Como os tecidos se estruturam? Né? Então tem uma abordagem também nesse sentido, uma pequena abordagem no sentido assim, de consumo energético, né? Porque existem luzes, né? Então vai ter uma série de pequenas explicações a respeito de como essa árvore funciona. Que mantém o vínculo com o conceito. Exato, produzido para poder trazer isso. Ótimo, excelente. Já terminamos nosso terceiro bloco, tudo é muito rápido aqui, já voltamos para o quarto e último bloco. Quarto e último bloco do nosso programa Centros de hoje, estamos falando sobre a programação de Natal que acontece agora nos próximos dias aqui no campus da Univates. Tuane, tu estavas dizendo que a programação ela é gratuita, a participação é gratuita, mas há, obviamente, a necessidade de algum regramento ou alguma organização para isso. Daqui a pouco vem um público maior ou menor e tal. Como é que vai funcionar isso, Nathalie? Os ingressos, há ingressos, eles devem ser adquiridos ou buscados aqui com antecedência? Como é que funciona isso? Olha, eu quero agora, semana que vem, eu gostaria de todas as noites estar aqui. Eu venho aqui, já posso retirar ingresso para todas as noites? Como é que funciona isso? Sim, os ingressos já estão disponíveis na bilheteria do teatro, desde a semana passada. Como a Tuane falou, então, eles são gratuitos. Vai ter a doação também, mediante doação espontânea, de 1 quilo de alimento não perecível. Ou então, também pede-se às pessoas que tragam, eventualmente, algum alimento, fraldas também estão sendo solicitadas, fraldas geriátricas, roupas de cama, brinquedos. É aceito qualquer tipo de doação para posterior distribuição. Exatamente. Os ingressos é só chegar na bilheteria e retirar. Só lembrando do horário da bilheteria do teatro, que é da 1h30 até às 5 da tarde, e depois retorna às 6 e vai até 10 horas da noite. Certo. Algum limite? Eu quero retirar para mim e para a minha família. Nós somos 20. Quer dizer, pensou-se em algum limite? Como é que tá essa questão? Até para não ter uma distribuição fora do controle, né? Olha, por enquanto não tivemos necessidade assim, de limitar os ingressos. Para estimular também que as comunidades viessem desses grupos que vão se apresentar, então já foi disponibilizado um número para eles. Certo. Então eles já conversam entre si ali e convidam, trazem parentes. Nesses casos vêm muitos familiares prestigiar, então a gente já cuidou dessa parte. É importante que as pessoas retirem os seus ingressos, se possível antes do evento, porque nós temos, como nós falamos no bloco anterior, uma preocupação com a segurança. Nós temos regras a serem cumpridas, observadas. Então, no momento que o teatro tiver a sua lotação esgotada,
a gente não pode deixar entrar. Uhum. Não vai ter nem vai ter ingresso disponível. Sim. E também sempre é importante fazer referência de que se as pessoas retirarem ingresso, efetivamente usem o ingresso, né? Exatamente. Retirou o ingresso, que venha. Não vai mais poder vir. Devolva o ingresso na bilheteria, Exatamente. passe a outra pessoa. Quer dizer, é uma programação que é importante que esteja disponibilizada ao maior número de pessoas, então também não se faça mau uso dessa disponibilidade. Exatamente. E a questão dos alimentos e fraldas é voluntário, quer dizer, mas pede-se, estimula-se as pessoas que tragam para que a gente também possa estar pensando... Aproveitando esse espírito natalino, que também estimula a solidariedade, né? Não custa a gente pensar nisso também, ajudar alguém. Certo. E isso posteriormente vai ser distribuído a entidades aqui do Vale e de outras cidades, Exatamente. né? O professor Brino estava falando que tem alguma atividade especial no dia do SESI. O que é que está da orquestra do SESI? O que é que está sendo pensado lá? Não foram convidados, né, alguns food trucks para enriquecer, né, essa atividade em horário das 8h30. às 8h30. Então, naquele sábado especialmente, que é dia 12? Dia 12 de dezembro, quer dizer, a atividade ela é um pouco maior, um pouco mais... Também para o pessoal aproveitar o espaço externo ao teatro, né? Ficar ali, como agora estamos em horário de verão também, aproveitar esse fim da tarde, aproveitar mesmo o espaço. Claro. Professora Júlia, são atividades que acontecem, claro, imagino que os alunos da Univates, em especial, estejam convidados, mas como acho que a Nathalie comentou, são muitas comunidades, são muitos grupos que nunca tiveram acesso e vão ter acesso não só a entrar no teatro, como também se apresentar no teatro, né? Isso é uma relação importante que a Univates oferece de não só cumprir um papel cultural, mas também abrir um espaço para essas pessoas mostrarem o que produzem, né? Eu acho que esse é um elemento importante, né? Muitas vezes, quando se olha um teatro do porte, como é o Centro Cultural Univates, talvez alguns artistas, em alguns grupos, pensem, né, que nunca terei acesso a esse espaço. Sim. E justamente o que a gente está querendo proporcionar com essas atividades todas é que os diferentes grupos, né, tenham acesso e possam usufruir do palco do Centro Cultural Univates. E a partir disso, né, aqueles que ainda nunca tiveram a oportunidade passem a ver também esse espaço, né, como um elemento da sua rotina, né, do seu roteiro cultural, e passem a frequentar com mais frequência, né, esse nosso espaço aqui, esse nosso meio. Então, é bastante diverso, é diversificado, todas as atividades que foram pensadas, planejadas. Foi pensado com muito carinho, né, o grupo já se reuniu por um bom tempo, muitas vezes, né, durante o semestre todo, nós estamos trabalhando aí. E a gente espera, de fato, que a comunidade usufrua, que faça bom uso, né? Que as pessoas se sintam estimuladas. Então, mesmo esse elemento que estava sendo comentado, que é a doação, trazer um donativo, né? Então, a instituição está se colocando também à disposição de toda a comunidade, sem ônus, para que as pessoas usufruam desse espaço, tenham acesso à cultura, à arte, né? E que as pessoas se doem um pouquinho também, trazendo essa doação, esse donativo, para que a gente possa ajudar aquelas outras pessoas que não vão poder vir até aqui, né? Participar de todas essas atividades culturais. Perfeito. Acho que é importante... Não, só para lembrar que quem quiser ver a programação, nós fizemos um site para deixar tudo detalhadinho ali, é univates.br/Natal Univates. Ótimo, ali vai estar todas as apresentações, horários. Que é importante, claro que a gente entende que as pessoas chegam no final do ano, agenda lotada, 10 mil coisas para se resolver, festa na empresa, festa disso, festa daquilo, né? Muitas vezes as pessoas querem se recolher, mas também se ouve o discurso, o senso comum de que faltam atividades, né? Quer dizer, eu acho que ninguém precisa participar de 5, 6 noites, mas daqui a pouco escolha uma atividade que lhe agrada, marque com a sua família, convide amigos, venha frequentar, venha sair da rotina. Acho que isso é importante as pessoas se permitirem também fazer esse usufruto para justamente
terem uma projeção de um ano diferente, ou fecharem um ano bem, criarem novos laços, novas relações, né? Acho que esse aí o projeto é o espírito que o projeto propõe. Né? E que esse seja o primeiro de muitos natais Univates. Claro. Importante isso. Tem que dar certo, tem que ser bom, as pessoas têm que se sentirem bem, receber bem, e aí com certeza teremos outros. Professor Alex, além da árvore, além do laguinho, teremos alguns outros ambientes ou outras decorações? Existe ainda mais um conjunto de elementos junto à entrada ali do prédio 1, né, que são anéis, né, a gente chama de arcos ou anéis, que são elementos também que envolvem a iluminação, vão estar circundando as árvores da entrada ali, e que tem aquela ideia, né, do círculo, né, a ideia de infinito, né, por causa que a gente pendura lá a bolinha na árvore de Natal por causa que ela é esférica, né, ela não tem início, ela não tem fim, né, dentro dessa lógica a gente também usa um elemento que também não tem nem início nem fim, tem uma continuidade, né, que é um dos símbolos, né, o Natal ele se renova todo ano, né, ele não tem um fim, né, e desse modo a gente então faz de novo, usando um pouco mais de tecnologia, né, elementos de iluminação da vegetação externa ao prédio, mas de um modo muito simples e simbólico também, associado a explicações tanto do ponto de vista do simbólico quanto do ponto de vista mais científico, como aquele objeto se estrutura ou qual é a importância do ponto de vista lumínico dele. Perfeito. Coisa desse tipo. Ok. Professor Júlio, só para não deixarmos passar em branco, uma atividade dessas envolve inevitavelmente muita gente, equipes, quer dizer, a gente aí tem uma participação, tem um mérito que não é só do Núcleo de Cultura, em especial do Núcleo de Cultura, mas não é só do EMAU, mas também tem o pessoal da engenharia, quer dizer, tem o pessoal do planejamento lá do seu setor, quer dizer, temos aí bastante gente que está por trás disso para que a gente chegue nessa programação agora, né? Sim, com certeza. Temos o pessoal, então, do Núcleo de Cultura, que estão aqui representados, né? Do setor de comunicação, a área de relacionamento, também se envolve bastante. O setor de engenharia se envolveu muito para a gente conseguir operacionalizar, né? O que os colegas do setor de escritório de relações aí com modelo, né? A arquitetura tem planejado, então não tem como um setor fazer sozinho. Sim. Né? Então são vários setores que se engajaram, várias pessoas que ao longo do tempo aí se engajaram, né? E a própria área de comunicação da instituição, a própria TV também da instituição para fazer a divulgação, a própria rádio. Ontem também no Dia Sem Carro, né, a oficina foi feita pelos colegas da biologia, né, que promoveram a oficina sobre o terrário. Alguns dos terrários feitos estarão na decoração. Isso, foi feito de forma colaborativa. Certo. Então, de fato, é um trabalho feito em equipe, né? E que, pelo empenho de todos, ele já está tendo sucesso. Ótimo, excelente. Acho que isso é importante. A coletividade construindo o conceito e a proposta. E todos se engajaram no espírito, né, dessa atividade aí. E é por isso que ela tem dado certo, né? E a gente espera que, de fato, a comunidade perceba. Né? E por várias vezes aqui foi citado as características das atividades, né? Então, uma instituição de ensino superior, como a Univates, se propondo a oferecer essa atividade, ela tem um outro cunho por trás, né? Então, muitas vezes foi citado o cunho científico, o aprendizado, o conhecimento que a gente quer levar. Então, não é simplesmente mais uma programação de Natal. É uma programação de Natal diferenciada, tendo em vista as características da instituição. Ótimo. Excelente. Parabéns a todos pelo envolvimento, pela proposta. Sucesso. TV Univates vai estar junto também. Esperamos que seja somente o primeiro de muitos natais que caracterizem Lajeado, Vale do Taquari e a nossa instituição dentro também desse foco. Recentemente fizemos um programa Centros aqui sobre medicina e espiritualidade. Acho que o tema está bastante adequado, né? De como a gente trabalhar a questão da espiritualidade, de bons fluidos, né? Boas ideias, mesmo que a gente trabalhe numa instituição de ensino que às vezes prioriza tanto a questão da ciência e da reprodução do conhecimento. Né? Sucesso a todos. Estaremos juntos.
Você está convidado, então, para participar da programação de Natal da Univates, de 27 a 12 de dezembro, e um pouco mais, além disso, a decoração disponível. Né? Com isso, encerramos o nosso programa Centros de hoje. Esperamos que você tenha gostado. Voltamos na próxima semana com um novo tema aqui na TV Univates. Boa noite.